Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu para mais um vídeo polémico, como devem de calcular. Tenho aqui ao meu lado a minha convidada principal, Árvore de Natal. Então, minha querida, como é que tu estás? Tudo bem contigo? Bem disposta? Pronta para mais um festejo natalício? Ok. Muito obrigada por estares na minha casa e por fazeres parte do meu festejo natalício. Pois é verdade. Mesmo eu estando 47 anos na congregação cristã em Portugal, eu sempre fiz a árvore de Natal. Sempre. Minha mãe era a crente da casa e eu acompanhava a minha mãe, mas o meu pai nunca aceitou a congregação cristã em Portugal como a Santa Graça ou a Santa Obra de Deus. Sempre foi católico. E ele sempre festejou o Natal. Visto isso, eu comungava da mesma opinião dele e adorava imenso estes festejos de Natal quando via a mesa repleta das iguarias que durante o ano eu não podia desfrutar. Visto que os meus pais sempre foram pessoas muito simples, trabalhadoras, com instrução média isto é, média baixa, com a instrução básica, a primária. Até foi a minha mãe que ensinou o meu pai a ler. Mas tenho muito orgulho dos meus pais e principalmente do meu pai. O meu pai habituou-me a ter o pinheiro e fazer a árvore de Natal. O pinheiro era um pinheiro natural, com aquela resina em que era colocado num vaso com areia e que eu ficava fascinada para fazer esta árvore de Natal. Hoje em dia há muita variedade de utensílios para fazer a árvore de Natal. Mas quero dizer que aqui em Portugal os festejos de Natal não era permitido. Como não são permitidos até ao dia de hoje, as regras que impõem é que não é para fazer isso, é culto à idolatria e não é para ser feito. Mas a verdade é que muitos utilizam o artifício de que vamos nos reunir e vamos comer algo que não seja bacalhau. O facto é que comer o bacalhau com as couves e a batata é que era idolatria. Mas estar reunidos e comer algo fora do que era o normal, por exemplo, frango, ou camarão, ou lagosta, ou outra coisa qualquer, já não era idolatria. E poderiam se reunir e comer e beber. Portanto, era enganar o Zé Povinho. Mas esse engano continua até os dias de hoje. Muitos não fazem a árvore de Natal e alguns que fizeram foi porque houve um ancião, o célebre ancião José Batista do Nascimento, grande homem, grande iluminado, que dizia, quer dizer, não fazem árvore de Natal, não fazem a ceia de Natal, não fazem as rabanadas, não têm bolo rei, não têm a letria, não têm o leite creme, não têm o que é comido naquela noite. Mas os filhotes vão para a casa do vizinho comer. Qual é o exemplo que dão? É um mau exemplo, não é? Coitados, os vizinhos não fazem o Natal e os filhos vêm para aqui comer. Mas muitos crentes, desejosos de comer o bacalhau e de participar dessas iguarias que são feitas nesta época, pecavam porque no seu coração estava lá dentro o desejo de fazer, mas não faziam. Faziam com outros produtos alimentares.
É claro está que nós não íamos sondar as outras casas, saber o que é que se passava lá. Mas havia muita condescendência e havia outros que eram mesmo e que são mesmo fanáticos e que não fazem. O facto de ter uma árvore de Natal é um sacrilégio às regras da congregação cristã em Portugal. Eu digo uma coisa, desde sempre, desde que eu me conheço como gente, como pessoa, eu faço a árvore de Natal. Para mim, fazer a árvore de Natal, fazer a ceia de Natal é fundamental. Sinto-me bem. E após o falecimento do meu pai, há 31 anos, eu digo uma coisa, cada vez mais me sinto bem a fazer isso. Faz-me relembrar os tempos do meu pai, quando ele o fazia com tanta alegria e satisfação, e a minha mãe com uma cara fechada de obrigação, contrariada, fazia a ceia de Natal como que eu faço, porque sou obrigada, senão não fazia. Belo testemunho, não é? Belo testemunho que a minha mãe deu. Isso, a verdade seja dita. Eu cheguei a dizer à minha mãe, belo testemunho que tu dás. Belo testemunho. Mas era uma alegria, era uma reunião familiar que se aproveitava mais um dia do ano. Porque, felizmente, não é só nesse dia que se reúne a família. Graças a Deus se reúnem todos os outros dias. Mal é se a família se reúne só nesse dia. Mas claro está, eu herdei o mau feitio do meu pai e herdei também o bom gosto pelo Natal. Sempre gostei de fazer a ceia de Natal. Aqui em Portugal há certas pessoas, os fanáticos, que seguem as regras do bratescano, dos senhores do Brás, dos senhores feudais. Mas muitos outros há que fazem às escondidas a árvore de Natal e mesmo a ceia de Natal. Se não for com o bacalhau, as couves e as batatas, pode ser com leitão e fica ao critério de cada um. Portanto, eu aqui quero dizer que no Brasil vocês são muito mais rigorosos e muito mais imperativos do que aqui em Portugal. E olhem, que até mesmo famílias de ministério de anciães fazem a ceia de Natal. É verdade, é verdade. Simplesmente quis vos informar que a minha árvore de Natal é a minha convidada de honra na ceia de Natal. Faz-me sempre relembrar a minha infância. Apesar de certas restrições monetárias, fui muito feliz, porque na época de Natal o meu pai nunca faltou com bolo rei, a minha mãe nunca faltou com as rabanadas, com os filhoses, com a letria, com o leite creme, com os pinhões, com as nozes, os figos, as avelãs, a amêndoa. Nunca faltou. Com o vinho do Porto, com uma garrafa de champanhe, ou porque a empresa dava, ou porque um cliente do meu pai dava, ele trazia para casa. O que é salutar, o que é a essência da ceia de Natal é a reunião familiar. E que isso tem que ser instituído ao longo do ano. Não é só uma vez por ano. O que por acaso nunca acontecia em minha casa, na casa dos meus pais. Era mais que uma vez por ano. Infelizmente há os fanáticos que são tão drásticos e que estragam este momento mágico, que para mim é um momento mágico. O Natal para mim é um momento mágico. Não é questão de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, porque eu o celebro todos os dias.
Há quem celebre uma vez por ano a morte de Cristo. Mas eu celebro todos os dias o nascimento de Cristo na minha vida, no meu coração e por ele existir constantemente. É isso. É um brinde a todos aqueles que festejam a vida. E o Natal é um festejar à vida. Bem-aja a todos.